Graça e paz a todos. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Gostaria de orar por esse momento que a gente vai ter aqui, orar pela sua vida, orar pela minha vida e pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine no momento de exposição dessa palavra. Senhor, nessa hora eu declaro a tua santidade. Tu és um Deus poderoso, misericordioso e cheio de glória. Que nesse momento o teu Espírito possa encher os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e nos dar entendimento das tuas palavras. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos lá. O que eu tenho para dizer sobre esta palavra, né? Jesus estava passando pela região de Jericó, né? Chegando ali para atravessar a cidade de Jericó, e uma multidão de pessoas acompanhava Jesus. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. E o texto vai dizer que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver Jesus, procurava estar com Jesus. Então, o primeiro detalhe que a gente tem nesse texto é a quebra da ênfase do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele enfatiza a relação que Jesus tem com os pobres. Os personagens que vai aparecer no Evangelho de Lucas são pessoas, né, que literalmente viviam na extrema pobreza. E Jesus, ele vai fazer em todo o Evangelho essa relação que existe da humanidade pobre com a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, ele veio trazendo o Evangelho, e esse Evangelho ele era comunicado em primeiro lugar aos pobres, né? Uma das qualidades do Evangelho
era o evangelho alcançar as pessoas menos favorecidas da sociedade. E essa mensagem, ela é exacerbada no evangelho de Lucas. Agora a gente tem uma pessoa muito rica, chamada Zaqueu, e esse Zaqueu tem algumas coisas, algumas questões que elas são comuns nos dias de hoje. E talvez você vai se identificar um pouco com o personagem que aparece, com essa pessoa, essa personagem histórica, esse homem chamado Zaqueu. E eu tenho certeza que no final dessa mensagem, o Espírito de Jesus vai tocar você do mesmo jeito que ele tocou o Zaqueu. Vamos entender quem ele era. Ele era um homem muito rico. E ele era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos dos judeus para o Império Romano. Esses publicanos, eles poderiam ser judeus de nascimento ou não judeus. Os publicanos que eram judeus de nascimento, eles perdiam os seus privilégios na religião judaica. O publicano, ele não podia participar da sinagoga dos judeus. Ou seja, na época de Jesus, os judeus se reuniam nas sinagogas. Nas sinagogas era lido a Torá e as paraxás, que eram explicações da Torá escrita pelos mestres judeus que vieram no período ali interbíblico. E esses expositores do texto bíblico expunham o texto bíblico na sinagoga, trazendo a interpretação dos rabinos da época. E não fazer parte de um grupo que você faz parte é uma das piores dores que um ser humano pode ter. E aqui a gente começa a entender um pouco Zaqueu. O Zaqueu, presta atenção, ele não era um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Em toda a Bíblia, essa expressão só aparece em Lucas 19. Só existe, na verdade, existiam outros chefes dos publicanos, né? Mas aparece aqui a expressão mostrando a importância que Zaqueu tinha naquele contexto sócio-histórico, econômico, cultural. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa que gerenciava a coletoria de impostos dentro do território de Jerusalém para o Império Romano. Os judeus, eles detestavam os publicanos. Agora imagina você ser um chefe dos publicanos. Zaqueu era um judeu que tinha o ódio dos judeus, ódio esse exacerbado. Os judeus odeiam os publicanos. Imagina o chefe dos publicanos. Ele é o chefe dos maus. Ele é mais mau que o mal. Ele está além do mal. Entende? Os publicanos eram um tipo de função na sociedade que era totalmente desprezível para os judeus. Os judeus, vendo os publicanos cobrar impostos dos seus pares, dos seus parentes, para dar esse imposto para Roma, isso era uma afronta muito grande. Então tenta entender esse rapaz, esse homem. Ele não pode participar da sinagoga, ele é odiado pelos seus irmãos. A ele é negado o fazer parte da sua sociedade. Zaqueu é como o homem que foi expulso da sua própria casa. É o jovem que tem algum problema com os pais e os pais, por algum motivo, expulsam esse jovem de casa. Zaqueu é aquele funcionário que chega numa empresa para trabalhar e os outros funcionários não o querem receber.
no horário do almoço, eles sentam longe. Quem é esse novato? Então a pessoa participa da sociedade, participa do grupo, daquela empresa e não pode almoçar com os demais por causa do preconceito da humanidade, por causa desse sentimento de pertencimento e esse ódio ao que não pertence. Zaqueu é o jovem que não tem 1000 seguidores no Instagram. É o jovem, a jovem, que não consegue fazer o vídeo de maquiagem viralizar na internet. É aquela pessoa que está dentro de um grupo e não pode participar desse grupo. Zaqueu é um homem rico, cheio de complexos de inferioridade e completamente ausente do grupo cujo qual ele participa. Zaqueu é como eu e como você. Todos nós, em um momento da nossa vida, nos sentimos sozinhos em meio às multidões. As multidões estão se aglomerando para ver Jesus, para encontrar Jesus, para receber da parte de Jesus um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha, e algo impede o ser de chegar até Jesus. O que impedia Zaqueu de estar ao lado de Jesus, de ver, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele tem uma sede de Jesus, uma vontade de estar com Jesus, que é completamente em oposição ao desejo que a humanidade tem de se enriquecer, ao desejo que o ser humano tem de prosperidade econômica, de dinheiro. O ser humano, ele busca, na sua cobiça, satisfazer os desejos e os impulsos do seu coração para com os bens materiais. O desejo que Zaqueu tem para com Jesus é completamente diferente disso. Para Zaqueu, ver Jesus era receber da parte de Jesus um milagre que não aconteceria na vida dele em hipótese alguma. É ele ser reestruturado e recolocado dentro do seu grupo, dentro da sua essência, dentro da sua vida, dentro do seu ser. Zaqueu tem uma vida completamente vazia, fria, solitária, alienada de Deus, e ele ainda é pequenininho. Zaqueu era pequenininho, ele não conseguia ver Jesus, ele tentava subir nos ombros das pessoas, olhar por debaixo, olhar por de cima, e não conseguia. E sabe o que ele fez? Ele subiu em um sicômoro, em uma figueira brava. Essa figueira era um tipo de árvore que tinha lá em Jerusalém, que alcançava aproximadamente uns 10 metros de altura. Era uma árvore gigantesca, com os troncos gigantescos e com os galhos gigantescos. Aí ele sobe nesse sicômoro para ver Jesus. E o que é mais interessante, ele busca Jesus, mas é Jesus que o encontra. Em meio àquela multidão, Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já queria se encontrar com Zaqueu. Jesus já providenciou todo aquele acontecimento ali, aquilo ali já estava previsto desde a eternidade. Olha só o que diz o texto. Buscava ver quem era Jesus, Zaqueu. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima. Jesus chegou naquele local e deu uma olhada para cima. Na hora que ele olha para cima, os olhos de Jesus encontram os olhos de Zaqueu. E a existência de Zaqueu é completamente transformada pelo poder do Deus Altíssimo. O olhar de Jesus, aquele olhar penetrante de Jesus, aquele olhar cheio de carinho, amor, ternura.
um olhar de quem entendia Zaqueu, porque o próprio Jesus, ele também foi expulso da sinagoga. Quando Jesus participava dos cultos judaicos na sinagoga. Teve uma vez que ele teve a oportunidade de ler o livro, ele leu lá Paraxá de Isaías 61, e leu o texto, né, falando do ungido que viria ao mundo, que curaria os enfermos, que expulsaria os demônios, que abriria os olhos dos cegos, que purificaria os leprosos. Depois ele fechou a Torá e disse: se cumpriu essa palavra hoje em mim. Quando Jesus disse isso, eles expulsaram Jesus da sinagoga. Então Jesus é aquele que também vive a mesma dor que o Zaqueu vive. Só que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que não sofre com a rejeição dos seus pares na sua divindade. É claro, na humanidade, com certeza, ele sofreu essa rejeição. Mas na sua divindade, ele tem poder para lidar com essa frustração e olhar nos olhos de Zaqueu e transformá-lo completamente. Zaqueu é como uma terra sem forma e vazia. E quando Jesus olha nos olhos dele, ele diz: haja luz. E há luz na vida de Zaqueu. Quando Jesus olha nos olhos de Zaqueu, aquela existência silenciosa dá lugar para uma existência cheia de som e beleza. Aquela mesma voz que lá no início disse que haja os animais, e os animais silvestres começaram a viver. Já parou para pensar nessa imagem? A terra sem forma e vazia. E aí, de repente, o rugido do leão ecoa, o grito dos orangotangos, o vociferar do hipopótamo, e aquele som da criação selvagem invadindo a terra sem forma e vazia. O mesmo acontece lá no coração de Zaqueu. Um dia Jesus, lá na eternidade, disse assim, que haja as aves dos céus. E a terra, que era um lugar assim sem forma e vazia, silencioso, passa a ter o som das aves do céu, o som dos pássaros. Lá na casa do meu sogro, ele mora na roça, lá no município de Datas. E tem um bambuzal lá, um bambuzal. E quando dá 5 horas da manhã, chega um bando de pássaros. Aquele pássaro preto. Aquele pássaro, ele tem um canto lindo. E quando dá 5:30 da manhã, eles chegam lá debaixo do bambuzal e começam a cantar. Aquele canto mais lindo, é a coisa mais sublime. Ver o canto daquele bando de pássaro preto ali. Aqui nas capital tem pessoas que pagam caro para ter esse tipo de pássaro. E lá tem aquele bando cantando assim. A existência de Zaqueu é como aquele bambuzal, sem som, que de repente chega um bando de pássaros e invade o silêncio com um som ensurdecedor de graça, de beleza, de alívio. Então a alma de Zaqueu, ao ser encontrada pela alma de Jesus, ela recebe uma transformação incrível, uma transformação solene. E Jesus olha para ele e fala assim, Zaqueu, eu quero ser o seu amigo. Mas não é isso que está no texto. Presta atenção, olha o que Jesus diz para ele. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa. Jesus, na cultura judaica, quando alguém é convidado ou se faz convidado para estar na casa de alguém, está na mesa, aqui estou na minha mesa, né? Quando você senta na mesa judaica, você faz parte de um relacionamento de amizade íntima com um judeu. Jesus está dizendo assim, olha, você que não é nada, você que não é ninguém, você que é baixinho, você que tem muito dinheiro, mas não tem vida, eu quero ser o seu amigo. O príncipe da vida quer te dar vida.
Zaqueu, agora transformado, ele já não é mais um ser vazio, ele é um ser cheio de vida, ele é um ser cheio de graça, porque o Jesus Todo-Poderoso, cheio de glória, cheio de majestade, entrou na vida dele, ele desce daquela árvore, pega na mão de Jesus e fala: vamos para minha casa. Vamos lá, fica comigo, esteja ao meu lado, porque a sua presença invade a minha presença e a sua presença transforma a minha ausência com a glória da sua presença. E a vida de Zaqueu é completamente mudada. Zaqueu faz uma das coisas mais bonitas que alguém poderia fazer. Ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte. Aí agora, lembra que no começo dessa pregação eu disse para você que a ênfase do evangelho de Lucas era os pobres? Aí o narrador, o próprio Lucas, para a narrativa, conta a história de um homem rico e agora volta para os pobres. Porque esse homem pobre, esse homem rico, ele decide, quando ele é salvo, ele faz assim, o negócio seguinte. Tudo que eu peguei, eu vou restituir. Olha o que ele fala, ó. Eis a metade dos meus bens. Eu vou pegar tudo que eu tenho e a metade do que eu tenho eu estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir qualquer coisa, a lei de Moisés exigia a devolução dupla. Se eu roubei de você 1 denário, eu tenho que te devolver 2 denários. Aí ele fala assim, ó, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu peguei de você, se eu extorquir alguém 1 denário, eu vou devolver 4 denários. Todas as pessoas que foram extorquidas por Zaqueu, pode vir aqui na minha casa e pegar 4 vezes mais. A existência de Zaqueu, que era aquela existência de um homem rico, acumulador de bens, quando ele tem esse desejo de encontrar a Cristo, que é um desejo genuíno, a existência dele é completamente transformada e ele começa a distribuir os bens aos pobres. Ele começa a dar com liberalidade. A graça de Deus é assim, a graça de Deus trabalha no nosso coração, fazendo com que a gente dê, com que a gente distribua, com que a gente ajude o outro. E aí, diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Aqui entra uma das coisas mais bonitas que Jesus poderia ter dito para Zaqueu. Zaqueu, por ser o chefe dos publicanos, ele não se sentia mais um filho de Abraão, ele não se sentia mais parte da aliança. E aí Jesus chega para ele e fala assim, olha, hoje você se torna um filho de Abraão. Você é um filho de Abraão. Você faz parte da fé. Você faz parte da aliança. Você faz parte do reino de Deus. Olha, se Jesus fez isso com Zaqueu, ele pode fazer comigo, com você. Zaqueu era muito pior do que nós. Zaqueu era muito mais vazio do que nós. E você que está aí vivendo a sua vida, você que está sendo rejeitado pelo seu marido, você que está sendo rejeitado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, você que está sendo rejeitado por alguém, você que está em um grupo e esse grupo não te trata como alguém do grupo. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode. Eu não sei a ferida que está no seu coração. Pode ser a mesma ferida de Zaqueu. Imagina você chegar numa igreja e o pastor virar para você e falar, você não pode mais participar da igreja que você tanto ama. Você está sendo expulso da nossa igreja. Mas por quê, pastor? Porque você cumprimentou o pastor da igreja rival. Então, show. Saia daqui. Às vezes você teve um problema, um pecado na sua vida, e esse pecado impediu você de estar na presença daquela igreja, daquela comunidade. Mas não existe pecado capaz de afastar você da presença de Jesus Cristo. Não existe mal que é capaz de afastar você das garras de graça de Jesus Cristo. É algo que ultrapassa a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de entendimento espiritual. O amor que Jesus tem por você é maior que o seu pecado. Ah, pastor Israel, você não sabe o que eu fiz. Eu sei o que Zaqueu fez.
E sei também que o que você fez não chega perto dos crimes que Zaqueu cometeu. Então, que Deus possa fazer em você tudo aquilo que ele fez em Zaqueu. Posso dizer também que Jesus possa fazer em você tudo que ele fez na minha vida. E que você se torne, mais uma vez, um filho de Abraão. Um beijo e até o nosso próximo encontro.